Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tarot e Autoconhecimento. Hoje a gente teve um feeling de fazer essa leitura aí do título, né? Para você escolher uma pessoa e saber o que ela gostaria de dizer para você, mas ela não tem coragem. Mas antes da gente entrar na nossa leitura, eu quero agradecer os novos inscritos, eu quero agradecer a você que está chegando agora, que é a sua primeira leitura aqui no canal, que você se inscreva, deixa o seu like aí, bota o dedo no joinha, já chega e coloca o like para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é de valor e expanda a nossa mensagem a mais e mais pessoas. A gente continua naquela meta, né, dos 1000 inscritos aí, e a gente conta com a colaboração de todos vocês. A gente ama ler os comentários de vocês, a gente ama ver quando vocês compartilham os nossos vídeos, quando vocês falam que a leitura foi significativa para vocês, então a gente faz esse conteúdo com maior amor e carinho para vocês. Então a nossa intenção aqui nada mais é do que auxiliar cada coraçãozinho que se conecta com a gente aí, tá certo? E a leitura de hoje é essa, né? Você vai pensar numa pessoa, então já se conecta, já se concentra. Se você quiser pensar em duas pessoas diferentes, pode, porque a gente tem aqui uma pessoa, aqui pode ter outra, né? Ou pode ser a continuação da mensagem, vai depender de cada um aí. E a gente vai ver pelo tarô o que ela gostaria de dizer para você, mas ela não tem coragem nesse momento, né? Vamos saber aí se é pessoa amada, se é amizade, se é pessoa do trabalho, não importa o contexto. Pense em alguém e aí a gente vai ver o que as cartas estão traduzindo aqui. No montinho de número 1 a gente tem a selenita, minha pedra favorita, até rimou, né? E aqui a gente tem a sodalita, é também uma das minhas pedras favoritas. Eu gosto muito da energia desses dois cristais aqui na mesa. Se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo, tá? Olha bem aqui para a selenita, vê se essa energia tá fazendo sentido para você aí. Ou vê se é a sodalita, né? Uma pedrinha azul bem profundo, é um azul escuro, quase um preto aqui, tá? A gente vai começar pela selenita. Se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Lembrando que as leituras são conectadas à energia de muitas pessoas, então a mensagem pode bater com você aí, com o seu contexto ou não. E é assim que funciona, tá? A gente sempre alerta para que as pessoas não criem dramas desnecessários aí. Então vamos saber a energia da pessoa que você pensou aqui, tá? Energia do enforcado. Eita, que essa pessoa aí que você que se conectou com a selenita pensou, essa pessoa tá numa zona de conforto, né? Essa pessoa tá numa situação que para ela é muito, vamos dizer assim, conveniente, tá? E você percebe, né, em todas as cartas que tem o enforcado, a pessoa tá bem tranquila, mesmo estando de ponta cabeça. Então a vida dessa pessoa provavelmente está de ponta cabeça, as coisas estão desmoronando, o mundo está caindo na cabeça dela, mas ela tá lá, impávida, fingindo que não acontece nada, tá pensando demais no assunto aqui que ela vai falar para você, ainda que ela não tenha coragem de dizer, né? Mas ela não faz nada, ela não toma uma atitude. E assim, a energia do enforcado, né, ou pendurado para alguns tarôs aí, ela vem dizendo que essa pessoa ela precisa ter uma outra postura, de uma outra visão, porque a partir do momento que ela toma uma visão diferente de tudo que está acontecendo, ela consegue sair dessa estagnação, tá? É uma carta também que fala de paralisação, tá tudo parado, tá tudo sem andamento, tá tudo aí muito estagnado dentro dessa situação que essa pessoa aí vem pensando, mas não age, né? E a grande chave aqui é ela começar a se movimentar para poder ter uma visão diferente desse assunto. Mas vamos saber aqui mais no tarô sobre o que exatamente essa pessoa está lá extremamente confortável e conveniente, mas não muda, né? Não quer abrir mão do lugarzinho lá que ela se enfiou. Para você que se conectou com a selenita, já deixou o like aí, em gratidão à nossa leitura.
Fala para mim de que lugar você está assistindo o nosso vídeo, há quanto tempo você assiste os nossos vídeos aí no canal, se você está chegando agora, se você já é inscrito antigo, ativa o sininho aí das notificações, compartilha o vídeo com mais pessoas e vamos ver. Você pensou aí numa pessoa de romance, é isso? Para quem pensou em pessoas de romance, tá muito forte a energia aqui de pessoa amada, relacionamento. Para 80% das pessoas aí que se conectaram com a selenita, é esse o movimento aqui, tá? E o que essa pessoa gostaria de dizer para você, mas é uma pessoa frouxa, porque ali na energia do enforcado não tem outra palavra para essa pessoa, é frouxa, é sem coração e é sem coragem de agir, né? É uma pessoa que talvez já tenha tomado tanta pancada na vida que agora resolveu ficar lá esperando que o milagre caia do céu, né? E não existe essa possibilidade aqui, a não ser que ela tome algumas providências aí. Mas vamos lá, o que essa pessoa diria para você que se conectou aqui com a selenita? Essa pessoa diria de início que ela, apesar de vocês hoje estarem separados, para 80% dos casos aqui vocês não estão juntos mais, e até porque você pode ter se cansado dela, né, literalmente, essa pessoa ainda sente você como se você fosse uma posse dela, né, um território ali que ela tem que tomar conta, que ela tem que cuidar, ainda que ela não tenha essa maturidade de cuidar. Então ela pensa em dizer mais ou menos o seguinte: eu vejo você como você sendo uma parte da minha vida, uma parte da minha história que eu tivesse que tomar conta. E eu não consigo abrir mão dessa história, embora eu não me veja nesse momento sabendo como cuidar de você, essencialmente. Eu me vejo como uma pessoa muito menor emocionalmente do que você. Eu me vejo como uma pessoa insegura emocionalmente também. E hoje, especificamente hoje, eu pensei muito em você, porque é como se esse sentimento agora tivesse abrindo espaço no meu coração e tivesse me mostrando algo muito importante que eu não consegui ver antes, quando a gente estava juntos ou quando a gente compartilhava do dia a dia, das conversas, dos encontros, eu não conseguia enxergar esse sentimento por trás. E hoje, especificamente hoje, no momento de hoje, eu consigo sentir algo de muito positivo em relação a você. Um sentimento que para mim estava adormecido, estava represado, estava guardado a 7 chaves. E eu tentei não me conectar com ele, mas esse sentimento ele tá me mostrando algo que só agora eu consigo começar a entender o que é na realidade. Mas o fato é que por conta dessa minha imaturidade, eu tenho medo de que as coisas elas não andem como eu gostaria que andassem. E eu fico esperando que você faça algo por nós, que você fale algo, que você me traga uma notícia, que você volte, para que eu possa me sentir vivo novamente. Porque é como se esse sentimento que só você me traz e só hoje eu vejo, tivesse me tirado a alegria de viver. Mas que quando eu penso em você, quando eu sinto e deixo abrir a portinha para esse sentimento retornar, eu percebo que é algo que, se eu cultivar de verdade, é algo que pode crescer, é algo que pode se fortalecer verdadeiramente. Mas eu tenho que te confessar que eu tenho muitos medos. Medos irreais, medos de situações do meu passado, medos de acabar
de que a gente acabe, né? Da mesma forma triste e destruidora com que os meus outros relacionamentos acabaram. Eu projeto muitas coisas em você ainda por conta da minha própria imaturidade. E eu me sinto ainda muito apegado a você, de alguma forma. E é como se eu não conseguisse me desapegar e seguir em frente, mas também não me sentisse bem de não concluir com você uma história em definitivo. E aí eu brigo hoje comigo mesmo, nesse dilema de para onde eu vou, o que eu faço, como eu sigo, como eu ajo, o que eu devo fazer, o que eu devo falar. E na minha imaturidade eu me perco totalmente. E eu não sei o que fazer. E eu tenho medo, além dos medos de transformar a nossa situação num drama que eu não consiga resolver, eu tenho medo de que a minha inércia, de que a minha estagnação, de que a minha paralisia me faça perder a pessoa mais preciosa que eu já tive na vida, que é você. E eu tenho pensado muito sobre isso nesse momento. Mas é como se eu não tivesse ainda forças para conseguir agir, por conta da minha imaturidade, que eu sei que ainda é muito grande. E talvez essa minha imaturidade, se eu me aproxime de você, se eu me relacione com você, se eu me conecte verdadeiramente com você, faça a gente se perder pelo caminho. Esse é o meu maior medo nesse momento. E por isso eu me paraliso, por isso eu me fecho, por isso eu me guardo. E por isso eu guardo as 7 chaves, tudo aquilo que eu sinto por você. E que você nem imagina. E que nem nos seus melhores sonhos você conseguiria imaginar. Eu penso sim muito na possibilidade da gente ter um recomeço, um reinício, uma reconciliação. Mas eu ainda não sei qual é a melhor maneira de conseguir fazer isso nesse momento. E eu tenho me conectado profundamente com a minha essência para conseguir entender qual é esse meu movimento. E enquanto isso, eu me perco nos medos de que você encontre outras pessoas muito melhores do que eu, muito mais jovens, muito mais bem articuladas e que te ofereçam aquilo que eu sei que eu posso te oferecer, mas que eu ainda não criei coragem para te oferecer. Isso é o que a sua pessoa fraca diria para você que se conectou com a Selenita. Eu peguei um pouco de ranço dessa mensagem, peço desculpas a você, porque é a sua pessoa amada, né? Então, porque eu não gosto, né, de gente assim indecisa. Ou você faz e vê o que vai dar, ou você, né, enfim, viver nessa coisa de como é que teria sido é muito complicado, né? Mas enfim, a sua pessoa está nessa situação aí, eu sinto muito por você. E aí cabe a você decidir se você espera por ela ou não, né? Para quem se conectou com a Sodalita, o Rei de Ouros é a energia da pessoa que vai dizer alguma coisa para você aqui na mesa. Então, essa pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa articulada, é uma pessoa muito bem sucedida materialmente ou que busca essa construção, né, de uma realidade material muito, como é que eu posso dizer? Sólida, consistente, verdadeira. É uma pessoa muito focada no aspecto profissional também e é uma pessoa focada com a verdade, tá? Então a energia dessa pessoa aqui é de muita responsabilidade, de muita maturidade e de muita vontade de construir algo, principalmente na vida real e na parte profissional e material aqui, tá? Se essa pessoa já não tem uma boa desenvoltura material e financeira, ela está buscando isso e ela busca trazer essa solidez para a vida dela nesse momento. Para você que se conectou com a Sodalita,
o que que essa pessoa aqui diria para você se ela tivesse coragem? A leitura é um pouco diferente, né? Porque a gente tá falando para você como seria essa pessoa realmente te dizendo algo. Então a leitura ela fica um pouquinho diferente nesse formato aqui, tá? Porque a gente coloca aqui como se a pessoa estivesse realmente conversando aí com você na sua frente e você estivesse ouvindo essas palavras aí. Comenta, deixe seu like, diga aí se fez sentido essa mensagem, se bateu. E eu senti de fazer essa mensagem hoje e tô gostando bastante aqui de poder trazer esse tema para vocês. Então vamos lá. Aqui também vejo que pode ser uma situação afetiva para quem se conectou em 80% das conexões aqui. E aqui é um pouco diferente, até porque essa pessoa, né, na energia do Rei de Ouros ali, ela tem muita noção da realidade, né? E aí, o que que ela diria para você, mas ela ainda está elaborando, tá? Ela não tem muito a certeza de que é isso que ela gostaria de dizer. Por quê? Porque o Rei de Ouros é uma pessoa que ele não gosta de trabalhar com hipóteses nem incertezas, né? Ele gosta das coisas muito bem alinhadas, muito bem organizadas, muito bem coordenadas ali, tá? E aí essa pessoa diria para você o seguinte: eu vejo que durante muito tempo da minha vida eu fui uma pessoa que oscilava entre a badalação, a festa e o recolhimento. Lá na minha juventude, quando eu era mais novo, quando eu era mais nova, eu era o tipo de pessoa que gostava de sair por influência dos meus amigos, das minhas amigas, mas eu também tinha um lado muito profundo que gostava de estudar, que me identificava com saberes, com o conhecimento, o autoconhecimento. E eu dediquei boa parte da minha juventude a isso. E eu desenhei para minha vida um certo formato onde a certa altura da vida eu me encontraria com alguém e essa pessoa seria a pessoa com quem eu iria estabelecer um relacionamento e nós seríamos felizes para sempre. Mas o fato é que em determinada parte da minha vida eu me sabotei. Eu me sabotei e botei tudo a perder nesse movimento e não consegui me conectar com essa pessoa essencialmente. E hoje eu vejo que você é muito parecida, muito parecido com essa pessoa que eu sempre quis encontrar ao longo da minha vida. Mas eu passei por muitas batalhas, eu passei por muitas derrotas. Eu me recolhi muitas vezes cultivando memórias e histórias e fantasias na minha cabeça sem viver a realidade. E quando eu te conheci, quando você apareceu, foi como se você iluminasse o meu caminho novamente. Como se você me fizesse reacender a esperança, como se você me mostrasse um mundo novo, como se eu até acreditasse em almas gêmeas, se isso fosse possível de acreditar. Mas o fato é que eu ainda hoje procuro me estabelecer profissionalmente. Eu procuro me equilibrar financeiramente, eu procuro me equilibrar dentro do meu trabalho, dentro das coisas que eu faço. E talvez esse meu movimento bastante ambicioso tenha atrapalhado a nossa conexão. E eu usei muitas vezes e ainda uso o meu trabalho como desculpa para me manter longe de você. E saiba você que isso é muito difícil para mim, me manter longe de você.
Mas a questão é que eu penso que se eu tiver que construir a minha família, tiver que construir o meu lugar, tiver que construir um relacionamento sólido, verdadeiro, curado e renovado, eu penso que esse relacionamento só pode ser com você. E eu penso também, muitas vezes, e nunca falei isso para você, na possibilidade de que a gente tivesse se encontrado quando a gente ainda era muito jovem. Porque talvez a gente tivesse se casado jovem, tivesse tido a nossa família mais jovem e a gente soubesse verdadeiramente viver essa história com um pouco mais de realização e maturidade. Porque às vezes eu acho e penso que o fato de eu ter uma grande preocupação com o meu futuro, com as minhas finanças, com a minha vida material, com os meus negócios, com os meus estudos, cada vez mais eu me distancio de você, de alguma forma. E eu me distancio desse movimento, desse sonho, dessa realidade de querer ter ao lado alguém para caminhar comigo de maneira sólida, de maneira firme, de maneira verdadeira. Mas saiba que se você souber esperar, se você confiar em mim, e mais ainda, se você não se entregar a outras fantasias que podem aparecer no meio do seu caminho, a gente pode sim ter a nossa história, a gente pode sim ter o nosso final feliz, a gente pode sim construir algo real e algo verdadeiro, porque quando eu penso em alguém ao meu lado para ficar verdadeiramente, para construir, para agregar, para ser realmente o meu companheiro, a minha companheira de vida, eu penso exatamente numa pessoa como você, porque você me entende, você sabe dos meus sonhos, você sabe da minha vida, você sabe da minha realidade. E às vezes eu até penso que essa minha obsessão com o meu trabalho e com a minha vida profissional e com o meu brilho pessoal é algo que me faz lutar desde muito jovem, porque eu não aprendi a ser de outro jeito, eu não aprendi a ser de outra forma. E eu não sei fazer diferente. Mas se você tiver tempo, paciência e resiliência, a gente pode vir a construir algo sólido, verdadeiro na nossa vida. Porque é com você que eu penso em ter essa realidade de final feliz. Gente, terminei aqui a leitura de número 2, né? E foi uma leitura muito voltada mesmo, tá? Para esse aspecto. É uma pessoa aí que lida muito com essa coisa de negócio, de vida profissional, de estudar, de ambição. É uma pessoa muito conectada com essa energia de trabalho. Talvez porque ela tenha passado lá na infância dela muita privação, muita dificuldade. E hoje ela se sinta nessa necessidade de prover para, sabe assim, fazer um pé de meia bem tranquilo e sólido, para só depois que ela conseguir isso, ela realmente, verdadeiramente pensar em agora eu vou sentar e vou ter um relacionamento. É aquela pessoa que não pensa na questão do tempo não, tá? E aqui vejo mais lentidão do que na leitura de número 1 da Sodalita, para quem se conectou aqui. É aquela pessoa que ela sabe que ela tem potenciais, né? E ela precisa aproveitar esses potenciais. É uma pessoa muito visionária, uma pessoa muito nesse sentido aqui, tá? E ela não se preocupa muito com a vida afetiva, não. Embora ela saiba que isso faz parte, que ela sente a necessidade, o afetivo para ela não é algo que ela dê o primeiro plano aqui. Sempre vai ser o profissional, sempre vai ser o material, porque no fundo o que ela não quer jamais que aconteça é que ela precise ou dependa de alguém quando ela estiver lá mais para o final da vida, tá? Essa é a realidade aqui da leitura de número 2.
Me conta aí nos comentários como é que foi para você, como é que ressoou essa leitura de hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.